Se quiser jantar, lamba o chão. Minha mãe sibilou, e a mão dela desceu com força, atirando o meu prato para longe. A cobertura de chocolate voou, espalhando-se pela madeira polida do seu piso. O bolo que eu saboreava segundos antes virou uma mancha marrom e açucarada, estirada sobre as tábuas lustrosas. O cheiro doce pairou no ar, quase sufocante. Os garfos congelaram no meio do caminho. A conversa secou. Eu sou Lidiane Maxwell, 37 anos, filha única de Camila Maxwell, a mulher que me olhava de cima, taça de vinho erguida, inebriada pela própria crueldade. Desde que me lembro, minha mãe transforma reuniões sociais em palcos. E eu? Eu sempre fui a bode expiatório, o alvo silencioso de sua inteligência afiada como navalha. Aquela noite não era mais que uma de suas ostentosas recepções, mas, para mim, era apenas mais um lembrete. Laços de sangue nem sempre significam amor. Uma onda de calor subiu pelo meu peito, mas me recusei a deixá-lo explodir em raiva. Endireitei a postura, alisei a lapela do meu casaco com uma calma ensaiada e me levantei. O silêncio se adensou enquanto todos os olhos me seguiam. Meu irmão, Elias, desviou o olhar. Minha mãe sorria em triunfo, certa de que, mais uma vez, tinha me reduzido a nada. Dei um passo à frente até sentir o perfume dela, forte, de lírios e poder. Curvei-me um pouco, garantindo que minha voz fosse alta o suficiente para ela ouvir, e baixa o suficiente para que a sala percebesse a mudança no ar. Eu sei de tudo. Seu sorriso vacilou pela primeira vez. Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. A haste da taça dela tremeu, quase imperceptivelmente. Endireitei-me, confirmei com a cabeça uma única vez e me afastei da mesa. O crocitar do bolo sob a sola do meu sapato quebrou o silêncio. A história de como cheguei àquele momento vinha se desenrolando por anos, muito antes de o prato atingir o chão. A quietude daquele jantar me perseguiu mesmo depois que deixei a casa dela, carregada pelo ar quente e úmido de savana, enquanto eu dirigia sob carvalhos cobertos de musgo e passava pelas praças de tijolos antigos. Esta cidade sempre vestiu sua história como um traje pesado, grandioso, enfeitado, mas, de muitas formas, sufocante. Minha mãe encaixava-se perfeitamente nisso. Camila Maxwell era viúva há mais de uma década, mas usava o luto como uma coroa. Ela polia a dor, transformando a morte do meu pai em mais uma joia em sua coleção de tragédias para exibir em seus almoços. Nos salões da nossa casa histórica, ela reinava, com bancadas de mármore brilhando, prata polida até cegar e retratos de antepassados olhando de cima, em molduras douradas, como se aprovassem sua atuação. Crescendo ali, aprendi depressa que afeto era medido pela aparência. Ela exigia vestidos impecáveis, sorrisos ensaiados e silêncio absoluto quando as amigas visitavam. Se eu esquecesse de dobrar o guardanapo corretamente, a mão dela apertava meu pulso sob a mesa, as unhas fincando na minha pele, enquanto a voz continuava no mesmo tom gentil, corrigindo meu erro. Cada crueldade era minúscula, quase imperceptível para os outros, mas elas se acumulavam em meu peito como seixos. Meu pai era o amortecedor. O riso dele acalmava o ambiente, ou a presença dele tornava as arestas dela suportáveis. Quando ele se foi, algo em nossa casa endureceu irremediavelmente. Eu continuei frequentando, aguentando as alfinetadas dela, porque ir embora parecia virar as costas para ele. Era minha maneira de honrar sua memória. Elias, meu irmão mais novo, prosperava sob o olhar dela. Era o filho de ouro, ovacionado por feitos que muitas vezes não eram só dele. Lembro de um recital, eu toquei piano, ele apenas virou as páginas. No fim, os convidados o parabenizaram e minha mãe irradiava orgulho, como se ele fosse a estrela. Naquela noite, chorei no meu quarto, não por ter sido ignorada, mas porque entendi que a situação nunca fora sobre mim. Ao longo dos anos, Elias aprendeu a imitar o charme dela, o sorriso dela, os seus descasos disfarçados. E eu permaneci à margem da mesa, a lembrança que ela nunca conseguia apagar de tudo. Após o incidente do bolo, evitei a casa por semanas. Mas as obrigações nos puxam mais forte que a mágoa. Certa tarde de domingo, lá estava eu, atravessando as portas de carvalho esculpido da casa Maxwell.
O cheiro era o mesmo, cera de polimento e sachês de lavanda. Mas o escritório parecia diferente. Era o quarto do meu pai, um lugar de dignidade discreta, com estantes escuras cheias de livros de direito, a poltrona de couro gasta de tantas noites de leitura e a escrivaninha onde ele me deixava rabiscar ao lado de suas anotações precisas. Eu buscava um pouco de conforto, mas meus olhos foram direto para os buracos. A vitrine do aparador estava vazia. As abotoaduras de prata dele, gravadas com suas iniciais, haviam sumido. O relógio de bolso que ele usava todos os dias da carreira não estava mais em seu suporte de veludo. Procurei nas gavetas, nas caixas, até abri o cofre atrás do retrato. Nada. Meu peito se apertou como se eu tivesse sido roubada, embora nenhum estranho tivesse entrado. Apenas a família circulava ali livremente. No fim daquela semana, uma conta de serviços públicos chegou ao meu apartamento por engano, redirecionada do espólio. O nome do meu pai estava impresso no topo, datado de meses após seu enterro. As contas eram pagas automaticamente, como se ele ainda caminhasse por aqueles salões. Isso me perturbou, como se o fantasma dele estivesse sendo usado para assinar cheques que nunca aprovou. Meu desconforto virou suspeita quando encontrei a senhora Emília, a vizinha da frente. Apoiada em sua bengala, os olhos brilhantes de curiosidade, ela me contou que tinha visto reuniões do espólio em horários estranhos, desconhecidos de terno entrando pela porta dos fundos, carregando pastas de couro. Eu assenti educadamente, mas as palavras dela se instalaram em mim como gelo. Camila já havia descartado minhas perguntas sobre as finanças, alegando que estava apenas racionalizando. No entanto, as heranças desaparecidas, as contas em aberto, a movimentação silenciosa, cada detalhe se sobrepunha ao anterior. Parei na calçada, olhando para as janelas fechadas da casa. O que eu havia descartado como descuido dela já não parecia inocente. Pela primeira vez, a irritação deu lugar a uma certeza mais sombria, algo estava sendo escondido à vista de todos. Sempre me convenci de que ir embora era mais seguro do que confrontar, que o silêncio era uma forma de escudo. Mas depois que os objetos sumiram e os vizinhos começaram a cochichar sobre reuniões noturnas, parei de confiar no silêncio. Comecei discretamente. Após cada visita à casa da minha mãe, eu gravava no meu celular, ainda sentada no carro, documentando o que havia notado, fotografias faltando, arte nova nas paredes que eu sabia que ela não podia comprar, nomes de banqueiros que ela citava e que eu jamais tinha ouvido falar. Logo comecei a tirar fotos sutis, o vazio nas prateleiras, envelopes com insígnias de escritórios de advocacia abertos sobre a mesa do hall. Quanto mais eu reunia, menos duvidava dos meus instintos. O ponto de virada veio em um almoço de sexta-feira. Camila fez questão de nos encontrar na Old Pink House, um restaurante tradicional de Savannah, onde os lustres brilhavam contra paredes de gesso descascado. Ela adorava o teatro de ser vista ali. Coloquei meu celular, com a tela escura, mas gravando, na lareira ao lado da nossa mesa. Ela tomou um gole de vinho e falou com a naturalidade que reservava para confidências disfarçadas de jactância. Tive que remanejar alguns dos bens do seu pai, ela disse, gesticulando com o garfo como se estivesse falando de papel de parede. Afinal, eu os mereci. Décadas de sacrifício me dão o direito de decidir como serão usados. Meu estômago se revirou, mas mantive a expressão impassível, mexendo minha sopa. O celular captou cada sílaba, o leve tilintar da pulseira dela e o orgulho na voz ao se descrever como a verdadeira arquiteta do legado Maxwell. Então ela anotou o telefone. Os olhos dela se estreitaram. Por que isso está aí? Por um segundo angustiante, pensei que tudo havia acabado. Meu pulso martelava tão alto que tive certeza de que ela podia ouvir. Estendi a mão casualmente, deslizando o aparelho para minha bolsa. Só para deixar a mesa livre, forcei um sorriso. Ela pareceu satisfeita, voltando a atenção para o cardápio. Saí logo depois, as mãos tremendo enquanto agarrava a bolsa. Do lado de fora, na sombra de um carvalho, finalmente escutei a gravação. A voz dela invadiu meus ouvidos, arrogante e descuidada. Uma vergonha me apertava as costelas por precisar de provas contra minha própria mãe.
Mas, por baixo disso, queimava algo mais forte: determinação. Elias apareceu no meu apartamento 2 noites após o almoço. Trazia uma caixa de cerveja e o mesmo sorriso fácil que sempre encantava as pessoas a perdoá-lo. Ele se jogou no meu sofá como se morasse ali, esticando as pernas longas, batucando na mesa de centro. A mamãe disse que você está sendo difícil de novo, ele anunciou, abrindo uma garrafa. Por que você sempre tem que desafiá-la? Ela fez tudo por nós. As palavras soaram com o peso de um déjà vu. Eu as ouvirá antes, da boca dela, disfarçadas de sermões sobre gratidão. Agora vinham dele, sem filtro, como se tivesse memorizado o roteiro. Ela andou remanejando coisas, eu disse com cuidado, mantendo o tom neutro. Pertences do papai. Contas que deveriam estar encerradas. Elias revirou os olhos. Você está dando um ar sinistro a isso. É só uma transferência temporária. Ela me explicou. Está consolidando até que o espólio esteja totalmente resolvido. Ele bebeu um longo gole de cerveja, sem saber o quão firmemente eu apertava a borda da almofada. Transferência temporária. A frase ecoou. Prova. Não um boato de vizinho ou um pedaço de papel, mas de Elias, ele mesmo. Meu coração batia forte, mas meu rosto permaneceu calmo. Forcei uma risada, perguntei sobre o trabalho dele, o novo projeto. Ele se recostou, ansioso para falar de si, alheio à tempestade que havia despertado em mim. Eu o observei enquanto ele falava. O traço do sorriso tão parecido com o do nosso pai, a inclinação da cabeça que me fazia sentir segura quando era criança. Queria acreditar que ele não compreendia, que apenas repetia o que lhe havia sido dito, leal a uma mãe que nunca o deixou ver suas sombras. Mas a cumplicidade nem sempre nasce da malícia. Às vezes, ela brota do conforto, da facilidade de acreditar na versão da história que nos poupa de ter que tomar partido. Quando ele se foi, a porta do apartamento se fechou com um clique, como um lacre. Fiquei no silêncio, a palavra temporária ressoando no meu peito, e soube que não havia nada de provisório na traição que se desenrolava ao meu redor. As palavras descuidadas de Elias me deixaram empolvorosa, andando de um lado para o outro no meu apartamento, como se o movimento pudesse silenciar o barulho na minha cabeça. Transferência temporária. Eu sabia que não era verdade. Ainda assim, precisava de mais do que suspeitas e fragmentos. No escritório, confiei em Maia, uma colega do setor de compliance. Ela tinha um olhar aguçado para irregularidades e uma maneira discreta de guardar segredos. Certa noite, depois que todos foram embora, deslizei uma pilha de contas e extratos pela mesa dela. Maia ajeitou os óculos, examinando rapidamente. Estes não são apenas pagamentos de rotina. Veja, saques em números redondos, com o tempo certo para acontecerem antes dos chamados eventos de caridade. E este fundo doméstico, não consigo rastreá-lo em nenhuma conta do espólio. Cruzamos as datas. Cada transferência de fundo coincidia perfeitamente com um dos jantares sociais da minha mãe. As listas de convidados, das quais ela tanto se gabava, de repente ganharam um novo significado. Cada evento era financiado por algo que estava faltando nas prateleiras do meu pai. Maia recostou-se, franzindo a testa. Lidiane, se ela vendeu essas antiguidades, deve haver recibos. Casas de leilão, negociantes, avaliações, a não ser que ela as esteja movimentando sem chamar atenção. Naquela noite, comecei a investigar. Um antiquário local confirmou a venda de um relógio de bolso de ouro com as iniciais do meu pai. Outro descreveu um conjunto de abotoaduras de prata. Ambas as transações datavam de semanas após o desaparecimento dos itens do escritório. Cada confirmação feria mais profundamente do que a anterior. Lembrei-me do meu pai dando corda naquele relógio antes de ir à igreja, o tic-tac firme como a voz dele quando me lembrava de dizer a verdade, mesmo que custasse meu conforto. Agora, suas lembranças estavam dispersas, trocadas por jantares que brilhavam apenas na superfície. Comprei uma pasta pesada, do tipo usado para casos legais, e comecei a montar tudo: datas, recibos, fotos dos vazios deixados pelas heranças.
Página por página, a história se escrevia em tinta crua. A dor me apertava a garganta ao deslizar o último documento para um protetor plástico. Mas, sob a dor, havia algo mais sólido: resolução. A pasta fechou com um estalo e, pela primeira vez, senti a balança mudar. A casa de mármore e prata da minha mãe ainda podia resplandecer, mas quem segurava o livro razão agora era eu. O salão de jantar brilhava com cristal polido e prata pesada, como se a própria mesa devesse nos lembrar do nome Maxwell. Minha mãe ergueu a taça, a voz suave com um calor forçado. A família, ela declarou, transformando o brinde em um punhal. Com um golpe de mão, ela acertou meu prato, enviando o bolo de chocolate e a cobertura para o chão. A sala congelou. Elias riu sem jeito, mas o som morreu quando ela completou: se quiser jantar, lamba o chão. A picada da humilhação era aguda, mas eu já não tremia sob ela. Sentei-me ereta, alisei meu casaco e me levantei. Cada detalhe das últimas semanas, os pertences sumidos, os cochichos dos vizinhos, a pasta pesada de provas, queimava firme dentro de mim. Aproximei-me, o silêncio era tão completo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede no hall. O sorriso da minha mãe se alargou, esperando mais uma vez que eu recuasse. Em vez disso, inclinei-me o suficiente para sentir o perfume dela e sussurrei 4 palavras: eu sei de tudo. A taça dela hesitou. Uma onda cruzou seu rosto, algo cru, quase humano, antes que ela o reajustasse para o desdém. Elias piscou, olhando de mim para ela. A confusão estava gravada em suas feições. O que você está dizendo? Perguntou ele, a voz um pouco alta demais. Endireitei-me, permiti que o silêncio se prolongasse e me virei para a mesa. Amanhã, eu disse com clareza. No meu apartamento. 12:00. Tragam suas perguntas. Eu levarei as respostas. As cadeiras rangeram. Os talheres se moveram nervosamente. Um dos primos tossiu no guardanapo. Os lábios de Camila se abriram, como se fosse contra-atacar, mas nenhuma palavra saiu. O ar ao redor dela parecia rarefeito, como se o alicerce de sua atuação tivesse rachado. Peguei minha bolsa, ignorando a mancha de bolo sob meu sapato, e caminhei em direção à porta. A sala fervilhava de sussurros, a voz de Elias cortando o murmúrio, hesitante, incerta. Mas eu não parei. Pela primeira vez, eu não estava saindo derrotada. Eu estava os conduzindo para um lugar onde eles nunca esperaram que eu os levasse, para fora da sombra dela, para a luz da verdade. Meu apartamento cheirava a café e pão quente. O sol da manhã entrava pelas cortinas transparentes, iluminando uma mesa posta com pratos simples e canecas desparelhadas. Não era um salão de banquetes, nem um palco para encenações, apenas um lugar onde as pessoas podiam sentar perto o suficiente para ouvir a verdade. Elias foi o primeiro a chegar, a gravata frouxa, como se não soubesse se devia levar aquilo a sério ou com casualidade. Alguns dos nossos primos entraram depois, com vozes sussurradas, olhando em volta da minha sala de estar modesta com curiosidade. Por fim, Camila entrou, envolta em seu blazer sob medida, os lábios finos, os olhos deslizando pelas bordas lascadas da minha mesa, como se estivessem insultados pela simplicidade. Eu não esperei por cumprimentos. Deslizei a pasta sobre a mesa e a abri. A primeira página, uma foto do relógio do meu pai listado no site de um antiquário. A seguinte, abotoaduras vendidas na mesma semana. Recibos se seguiram, cada um pareado com a data de um dos grandes jantares de Camila. Os sussurros percorreram a sala. Elias se inclinou, a mão apoiada na mesa. Mãe. A risada de Camila foi aguda. Você acha que seu pai construiu tudo isso para juntar poeira? Ele queria que eu aproveitasse a vida, que representasse esta família com dignidade. Eu fiz o que ele teria desejado. Apertei o play no meu celular. A voz dela invadiu a sala, gravada no almoço, clara e confiante. Tive que remanejar alguns dos bens do seu pai. Afinal, eu os mereci. Décadas de sacrifício me dão o direito de decidir como serão usados. O rosto de Camila perdeu a cor. Isso foi tirado de contexto.
Elias balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos nos papéis. Você me disse que era temporário. Que estava tudo dentro da lei. E está, ela retrucou. Você acha que estes jantares se organizam sozinhos? Acha que prestígio é de graça? A dinâmica da sala havia mudado. Os primos que antes assentiam a cada palavra dela agora estavam rígidos, seus olhares evitando os dela. Elias esfregava as têmporas, sua habitual desenvoltura sumida, substituída por uma pesada incerteza. Pela primeira vez eu o vi vacilar, o filho de ouro encarando uma mancha que ele não podia polir. Fechei a pasta suavemente, o estalo de seus anéis soando definitivo contra os murmúrios. A verdade estava posta sobre a mesa, nua entre xícaras de café e migalhas, onde nenhum lustre podia desviar a atenção do que havia sido perdido e do que ainda poderia ser recuperado. Na manhã seguinte ao brunch, entrei em um escritório de advocacia na Bull Street com a pasta pressionada contra o peito. A advogada, doutora Ruiz, ouviu com atenção, a caneta deslizando em um bloco amarelo enquanto eu expunha cada recibo, foto e transcrição. Ela não hesitou quando reproduzia a gravação. Em vez disso, recostou-se, a voz calma e precisa. Vamos peticionar o tribunal para congelar as contas contestadas. De agora em diante, nada se move sem supervisão. Naquela noite, um envelope foi deslizado sob a minha porta. A resposta da minha mãe, não em sua caligrafia, mas na linguagem do advogado dela. Palavras como difamação e afastamento me encaravam. Ela estava ameaçando, não explicando. A mulher que outrora corrigia meus modos à mesa agora me combatia com jargão legal. A tentação de revidar na mesma moeda era forte. Imaginei-me na praça central, distribuindo cópias de sua voz gravada, deixando que a cidade que a idolatrava visse a podridão sob o verniz. O pensamento fazia minhas mãos tremerem, não de medo, mas de um desejo ardente de vingança. Mas afastei a fantasia. A dignidade precisava valer mais que o espetáculo. Eu não estava ali para humilhá-la. Eu estava ali para proteger o que meu pai havia deixado e os fragmentos de paz que eu ainda guardava. Elias apareceu tarde, os ombros curvados sob um peso que ele nunca carregara. Ele hesitou na porta antes de falar. Eu não sabia nem a metade, admitiu, a voz baixa. Pensei que ela estava cuidando das coisas. Me desculpe, Lidiane. Observei seu rosto, procurando vestígios do menino que compartilhava segredos comigo debaixo da varanda. Pela primeira vez em anos, vi-o sem o brilho da aprovação dela. Se você quiser, ele acrescentou, posso ajudar a rastrear o que sobrou, as heranças. Talvez consigamos recuperar algumas. A oferta não era redenção, mas era um começo. Meses se passaram antes que eu abrisse meu apartamento para a família novamente. A mesa era pequena, coberta com uma toalha de algodão que eu havia costurado anos atrás. As bordas estavam desfiadas, mas limpas. Uma panela de ensopado fervia no fogão, enchendo a sala com o tipo de aroma que faz as pessoas se recostarem nas cadeiras e suspirarem satisfeitas. Elias chegou primeiro, carregando uma cesta de pães ainda quentes da padaria. Seu rosto tinha mudado, as linhas de tensão estavam mais fundas, mas a arrogância havia sumido. Atrás dele vieram dois primos que ficaram em silêncio ao lado da minha mãe por anos. Agora mais quietos, mais gentis, carregando garrafas de vinho com sorrisos apologéticos. Nos apertamos ao redor da mesa, joelhos se esbarrando, o riso irrompendo em rajadas desajeitadas no início, mas fluindo mais facilmente à medida que a noite avançava. Não havia taças de cristal, nem discursos ensaiados para admiração, nem lustres captando luz falsa. Apenas canecas e pratos, simples e resistentes, passando de mão em mão. Camila estava ausente. Os tribunais a haviam atrelado a restituições, aconselhamento, obrigações que ela não podia mais descartar com charme. A voz dela não ecoava ali e, pela primeira vez, não sentia a dor de sua ausência. O silêncio que ela deixou não era vazio. Era espaço para respirar. Enquanto a conversa aumentava ao meu redor, peguei um prato do balcão e o coloquei gentilmente na frente de Elias. O peso dele firmou em minhas mãos. Ninguém o atirou para longe.
Ninguém sibilou. O prato permaneceu onde deveria, cheio e intacto. Olhei ao redor da mesa para rostos suavizados pela honestidade, e senti a mudança se instalar profundamente em mim. O respeito estava finalmente ali. Não exigido, não roubado, apenas servido. Obrigada por ouvir a história da Lidiane. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.